Graça e paz, irmãos. Uma abençoada noite a todos. Romanos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 14. As Escrituras dizem assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Nós vamos orar, depois nós vamos louvar a Deus com o hino 131 do Inário Novo Cântico, Vida Santificada. Nosso Deus, o Senhor nos permite mais uma vez estarmos aqui nesse instante refletindo sobre a tua verdade. E te somos gratos, Senhor, porque se não houvesse a iluminação do teu Espírito sobre nós, nós não teríamos conhecido a verdade do Senhor, a tua maravilhosa graça, e não teríamos a oportunidade de nos deleitarmos nela, Senhor, como temos feito a cada semana. Obrigado, Senhor, nos ilumine, nos instrua e continue, nosso Deus, pedimos ao Senhor a manifestar cuidado sobre as vidas que têm sido alvo das nossas orações, Senhor, semana a semana. Obrigado porque o Senhor em Cristo está nos ouvindo. É em nome dele que nós oramos. Amém. Para seres santo, vem paz e tomar.
tema do capítulo 5 da carta que Paulo escreve aos Romanos é a justificação pela fé. Falamos um pouco sobre ela no nosso último estudo aqui e nós descobrimos, falando um pouco sobre os frutos da justificação, que hoje temos perfeita paz para com Deus, temos um advogado que intercede por nós temos privilégios que desconheceríamos sem esta manifestação maravilhosa do nosso Deus em nosso favor. Nós vamos continuar falando um pouco sobre isso, pensando um pouco no capítulo de número 6. Esses dois capítulos, eles estão interligados dentro de uma sequência de pensamento. A justificação pela fé, ela traz como resultado a reconciliação do ser humano com Deus, do homem que estava brigado com o Senhor, era inimigo de Deus. Ele agora não apenas é tornado amigo, mas é tornado filho. E é por isso que nós temos a liberdade de chegar a Deus e chamá-lo de Pai, porque hoje estamos irmanados na pessoa de Cristo Jesus. Vida nova, novos hábitos. Nós vamos refletir sobre o capítulo 6, olhando para o que ele nos apresenta com relação ao resultado em nossas vidas do ato justificador de Deus sobre cada um de nós. Romanos capítulo 6, lemos parte dele, do verso 1 ao verso 14, e nós entendemos que a justificação, ela é uma dádiva de Deus, ela é um presente dado por Deus aos escolhidos dele. Como alguém deve se portar ou deve se comportar quando recebe um presente? Qual deve ser a sua atitude? Nós entendemos que, no mínimo, deve ser uma atitude de gratidão, deve ser uma manifestação de agradecimento. Afinal de contas, um presente é algo que nós não pagamos por ele e que sequer havia em nós qualquer relação de mérito. Um presente é algo que nos é dado, independente dos valores que tenhamos contribuído para isso, independente daquilo que pode haver em retorno, porque o presente é algo manifesto por parte daquele que, enfim, quer fazer algo em nossa direção. Pensar, meus irmãos, desta forma vai nos ajudar a entender o que o capítulo 6 nos fala sobre o resultado em nossa vida do ato justificador de Deus, que envolve a nossa vida de santificação. Então, o ato de ser justificado implica em receber da parte de Deus, o Pai, a nova vida, receber gratuitamente uma vida que não fazia parte da nossa realidade, porque, segundo as Escrituras, nós estávamos mortos para com o nosso Deus, então nós espiritualmente não tínhamos essa vida. Essa nova vida, ela tem como consequência, meus irmãos, uma consequência direta, uma consequência imediata, a substituição de velhos hábitos por novos hábitos. Se tínhamos um certo hábito antes de recebermos o presente, de recebermos essa nova vida, agora a nova vida ela vem revestida, ela vem acompanhada de novos hábitos que são consequência direta desta vida que agora está presente em cada um de nós. João, ele faz essa afirmação. Hoje nós temos uma nova vida. E essa nova vida, ela acontece numa relação de amor. E nós amamos, meus irmãos, a Deus e aos nossos semelhantes, e amamos a Deus porque Ele nos amou em primeiro lugar. Isso significa, segundo a visão do apóstolo Paulo, que nós estávamos presos no cativeiro do pecado,
Nós estávamos atrelados ao pecado de forma que não podíamos nos livrar dele. E nós fomos libertos desta prisão, desse cativeiro, destas algemas. Desta forma, meus irmãos, vem a seguinte pergunta: se receber um presente deve expressar em nós gratidão, se a justificação é uma dádiva de Deus e ela nos presenteia com uma nova vida, como nós podemos ser gratos a Deus pela nova vida que Ele nos concedeu? Nós devemos, meus irmãos, servir ao nosso Deus com a mais profunda alegria do nosso ser. Isto vai demonstrar a nossa gratidão ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos, meus irmãos, como deve viver aquele que foi justificado exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. O verso de 1 a 11, nós fomos até o verso de número 14. Como eu disse anteriormente, os dois capítulos eles estão de maneira direta ligados. Porque enquanto um trata da justificação, o outro trata da santificação. E essas duas verdades, elas estão diretamente ligadas. Elas unem-se. Aquele que foi justificado também foi santificado. E aquele que foi santificado deve viver uma vida de santificação. O Deus que declara, meus irmãos, a cada pecador justo, o ato de justificar é um ato declarativo, né? Deus o declara justo diante do pagamento efetuado por Cristo naquela cruz. É o mesmo que derrama sobre nós aquele Espírito que as Escrituras chamam de Espírito vivificador, o Espírito santificador. Esse Espírito que agora vai trabalhar para produzir em cada um daqueles que foi justificado uma vida de santidade. A vida de santidade, ela é um resultado direto, meus irmãos, do ato justificador de Deus em Cristo Jesus. O século XVI enfrentou uma luta bem grande entre a justificação pela fé e a justificação pelas obras. A igreja que estava estabelecida até aquele momento, no momento da reforma, tinha uma grande preocupação, porque afirmava que a doutrina da justificação pela fé, ela traria aos que entendessem dessa forma a liberdade para viver em pecado. Para muitos era ensinar a libertinagem teologicamente. Era dizer que agora, se você foi justificado pela fé, você pode viver da maneira como você bem entender, na concepção de muitos naquela época. Então, combatiam o ensino da justificação pela fé somente, afirmando, tendo receio de que esse ensino fosse o aval para viver uma vida de pecado, uma vida desregrada. Meus irmãos, se a justificação acontece dessa forma, sem a inferência das obras, né, com certeza, muitas pessoas biblicamente pouco instruídas vão entender que agora podem viver sim da maneira como bem entendem. Muitos vão pensar dessa maneira, como tem sido o pensamento de muitos que têm preferido entender que as obras elas são importantes para a nossa justificação e não uma relação resultante daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E não imagine que os reformadores também não tinham essa preocupação, meus irmãos. Eles tinham, sim, essa preocupação. E eles precisavam responder de uma maneira satisfatória a essas perguntas. E eles responderam. E nós atentamos, olhando para as Escrituras, que essa preocupação que havia no período da Reforma também existia no período apostólico.
falsos ensinadores, falsos mestres, pessoas que impiamente estavam distorcendo o ensino apostólico, estava defendendo, meus irmãos, doutrinas que levavam pessoas à libertinagem moral, à libertinagem ética, e que se distanciavam grandemente dos ensinos das Escrituras que falam sobre a graça de Deus, ou as chamadas para nós doutrinas da graça. Vejam dois textos que foram anotados aqui. Judas 1:4, que diz assim, né? Ou simplesmente o capítulo 4, o versículo 4 de Judas. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Pedro diz o seguinte: ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Meus irmãos, por falta de entendimento, as escrituras elas sofrem deturpações, e por impiedade também. E as escrituras nos alertam que essa atitude de impiedade, essa atitude de ignorância, ela produz ensinos que são divergentes do que as escrituras apresentam a cada um de nós. Paulo, meus irmãos, demonstra da mesma forma a sua preocupação, né? Afirmando que existe uma incompatibilidade entre a vida justificada pela fé e a vida que foi entregue agora a uma vida desgarrada, foi entregue a uma vida pecaminosa. Paulo mostra que não é compatível uma coisa com a outra. Não é compatível uma vida de quem foi justificado pela fé, agora vivendo uma vida entregue nas mãos do pecado. Não é próprio do Filho de Deus. Observe o que didaticamente Paulo faz aqui. Né? Ele levanta uma pergunta, que é uma pergunta retórica, para trazer uma resposta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele mesmo responde, né? Ele dá a resposta de uma maneira incisiva. Ele diz: de modo nenhum. Então, não há como associarmos a vida de alguém que foi justificado pela fé, a uma vida entregue ao jugo do pecado, à escravidão do pecado. Porque, afinal de contas, meus irmãos, não é possível que aquele que foi justificado continue vivendo como escravo, né, escravo do pecado, porque todos aqueles que foram justificados estão mortos para o pecado, porque morreram em Cristo naquela cruz. A escravidão do pecado, ela se perdeu no passado histórico, quando a cruz de Cristo passou a fazer parte de maneira objetiva da vida de cada um de nós. A pergunta que Paulo faz no primeiro verso que acabamos de ler do capítulo 6 mostra, meus irmãos, que a nossa vida agora unida a Cristo Jesus, ela tem uma nova forma de existir. Vamos lembrar que as Escrituras dizem que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, não é possível, meus irmãos, alguém que é crente em Jesus ignorar o fato de que ele foi lavado pelo sangue de Jesus e que está selado de maneira tal
que se torna inviolável para o seu encontro com a noiva, para o seu encontro com a pessoa do Redentor, Cristo Jesus. Vejam o verso 3, o que ele diz. Ora, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados também em sua morte. O batismo é uma figura usada aqui, né? É uma expressão externa, visível, que aponta diretamente para aquilo que aconteceu dentro de cada um de nós e que ninguém conseguiu enxergar. É o que nós chamamos de união mística com Jesus. Misticamente, estamos espiritualmente ligados a Jesus. E essa ligação é uma ligação que faz com que avancemos para o pensamento de que fomos unidos a Ele, tanto na sua morte quanto na sua ressurreição. Então significa que se Jesus morreu, morremos com Ele. Se Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E Paulo claramente diz que Jesus não somente morreu por nós, não foi só isso, mas mas que nós também morremos com a sua pessoa quando Jesus foi morto naquela cruz. Qual a consequência direta? Se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Se nós morremos com ele na cruz, nós também ressuscitamos com ele no terceiro dia. Romanos 6, 4 e 5 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Exatamente igual. O que fez a ressurreição senão trazer vida àqueles que espiritualmente estavam mortos? Paulo diz isso no capítulo 2, escrevendo aos Efésios. Ele diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, espiritualmente mortos. Ele continua: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, fomos trazidos a uma nova vida. Nós somos ressuscitados espiritualmente em Cristo. Como resultado, o apóstolo Paulo diz que agora nós devemos andar também na novidade de vida que nos foi dada. Nos foi dado vida e também foi nos dado novidade de vida. Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andar em novidade de vida é abraçar hábitos que são novos na nossa vida. A conclusão é que não é possível falar em uma nova vida e continuar vivendo da mesma forma como vivíamos antes de termos sido alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Nós éramos escravos do pecado. Espiritualmente, meus irmãos, todos nós estávamos literalmente todos mortos. Todos espiritualmente mortos. Isaías 53, 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que,
mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. E Romanos 6,5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Irmãos, é importante nós lembrarmos que a justificação, ela não vai em momento algum produzir em nós a plenitude da santificação. Não vai fazer com que cheguemos a este ponto. Só que, imediatamente, quando a justificação acontece, o processo da santificação também tem o seu início. E é um início imediato. Vamos pensar o seguinte: se alguém fez a sua pública profissão de fé, só que ela não demonstra evidência de mudança na vida e no coração, meus irmãos, essa pessoa tem que parar e pensar um pouquinho para saber se aquilo que publicamente ela confessou, ela disse e manifestou, realmente é uma fé genuína brotada de dentro de si. A fé verdadeira, ela vem acompanhada necessariamente de mudanças, mudanças que a própria fé vem produzir em nós, vem nos levar a realizar através do ato da justificação. Qual é a verdadeira liberdade que um filho de Deus tem? A verdadeira liberdade é simples. A verdadeira liberdade é a liberdade de servir ao Senhor. Dos versos 12 ao verso 23 do capítulo 6. Duas metáforas são usadas por Paulo para descrever o pecado aqui. Duas comparações dentro dessa forma de linguagem. Primeiro, o pecado é descrito através da metáfora morte. Segunda, é descrita como escravidão e cativeiro. Meus irmãos, nós somos escravos do pecado. Significa que espiritualmente estamos mortos. Nós somos escravos do pecado. Significa que nós estamos presos a ele de uma maneira direta. Por natureza, nós somos escravos, nós somos pecadores. E um pensamento muito corrente dentro de muitas igrejas, inclusive de cunho reformado, tem sido a ideia de que todas as pessoas elas têm o livre-arbítrio, a livre escolha moral e ética em sua vida. Esse pensamento afirma que nós temos a opção moral e temos a capacidade de dizer sim ou dizer não, mesmo não sendo regenerados em Cristo Jesus. Agora temos um problema, porque se esse pensamento for correto, se esse pensamento for real, nós temos que dispensar Paulo. Porque Paulo ele vai de forma contrária a esse pensamento. Aí nós temos que ficar ou com o livre-arbítrio, o pensamento arminiano, ou, meus irmãos, com a segurança da salvação. Esta relação apresentada pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus em Cristo Jesus. O escravo, ele não tem vontade livre, ele não tem vontade por si mesmo. Por isso, exatamente, ele é um escravo. E se ele é um escravo, meus irmãos, alguém é o seu senhor. Existe alguém que o governe, existe alguém que está sobre ele. O verso 12 diz: não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Todos os que foram ressuscitados em Cristo, agora, meus irmãos, são colocados a serviço daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a pessoa de Cristo Jesus. E nós observamos, meus irmãos, o que diz o verso 14.
Verso 14 afirma que o pecado não vai ter mais domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Se é dessa forma, vejam o que Paulo firmemente nos diz. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém. Romanos 6, 13. De fato, a questão é bem simples. Se agora você é uma pessoa crente em Cristo, então você deve agir como crente. Se somos, cada um de nós, pessoas crentes em Cristo, é dessa maneira que nós devemos agir. Não somos justificados, meus irmãos, pela santificação ou pela maneira ética e moral que agimos, mas somos justificados para essa postura. Uma postura que vem sobre nós exatamente como as Escrituras nos afirmam. E o fruto autêntico da fé, né, o fruto autêntico dessa justificação vai ser sempre, indubitavelmente, imutavelmente, de conformidade com a imagem da pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, lá no cemitério, os cadáveres que estão lá não estão lutando contra a tentação nenhuma. No entanto, aqueles que ressuscitaram em Cristo Jesus travam batalhas fantásticas em suas vidas com relação ao pecado. Nós, como crentes, vivemos no campo de batalha, meus irmãos. Campo de batalha é onde estaremos sendo fortalecidos pela palavra de Deus, pela oração, pela vigilância. Primeira Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. É uma batalha constante. E esse nosso inimigo, ele vai estar nos assediando o tempo inteiro. Jesus, quando estava para ser entregue lá no jardim do Getsêmani, ele diz o seguinte aos discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para as Escrituras e entender o seu conteúdo na simplicidade das palavras de João. Diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar como ele andou. Meus irmãos, é assim que a vida com Deus deve acontecer. Se estamos nele, então nós devemos simplesmente andar como ele também andou, o nosso Redentor andou. O problema é que a nossa zona de conforto continua sendo, meus irmãos, na maioria das vezes, para aqueles que estão em Cristo, o seu estado de morte espiritual. Hoje ele está liberto em Cristo, mas prefere continuar vivendo espiritualmente como se ele estivesse morto. Como se ele não tivesse vida, porque de fato, anteriormente, ele não tinha essa vida que se apresenta no relacionamento com Deus Todo-Poderoso. E nós observamos que, de alguma maneira, nós somos muito parecidos com o povo de Israel quando sai do cativeiro babilônico. Muito melhor. Nós somos muito melhores do que aquele povo. Porque, meus irmãos, é interessante a gente observar, eles estavam livres, saíram do Egito.
como se diz, saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eles diziam, enquanto caminhavam sob a liderança de Moisés, que eles tinham saudade do Egito, saudade do cativeiro, saudade da prisão. É uma comparação para dizer que nós temos saudade de viver no pecado, no cativeiro, na escravidão do pecado. É um pouco ilógico isso. Santidade não produz a santificação, mas somos justificados para uma vida de santidade, para uma vida de santificação. Nós vamos terminar com um pequeno quadro que aparece lá dentro do periódico que nós estamos estudando, que vai fazer um contraste aqui entre dentro do capítulo de número 6, entre a relação da justificação e da não justificação, entre os justificados e os não justificados. Então vejam, sem e com a justificação, ou seja, aquele que não foi justificado em Cristo, aquele que foi. Como é esta relação? Primeiro, o Senhor de sua vida é o pecado. É aquele que controla, é aquele que governa, é aquele que, afinal de contas, manda dentro do coração. Para os que estão justificados, o Senhor de sua vida não é o pecado, mas o Senhor da sua vida é o Deus Todo-Poderoso. Ele se sujeita a esse Deus segundo a autoridade dele. Depois, sem justificação, há uma isenção em relação à justiça. Significa que nós estamos livres do pecado com a justificação. Não há isenção com relação, meus irmãos, ao estado de condenação. Depois, qual o benefício da vida sem justificação? Nenhum. Da vida com a justificação, um fruto. Qual é esse fruto? Nós vamos ver abaixo. Qual é o fim dos não justificados? A morte. Qual o fim dos justificados em Cristo? A vida eterna. O fim deles é a morte, dos sem justificação. O fim dos que foram justificados é a vida eterna. E aqui nós vamos observar que o salário do pecado é a morte. Então, a pessoa, ela não tem alternativa, ela vai pagar o preço, e ela vai pagar o preço com a sua própria vida. Já aquele que está justificado recebe de Deus, do Senhor, dons. E enquanto o salário do pecado é a morte, a palavra de Deus diz que o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Então, a justificação, meus irmãos, ela produz em nós e deve produzir em nós hábitos novos. É isto que vem como resultado. Aquele que foi justificado, agora, deve viver em novidade de vida. Viver como um justificado, no crescente dentro da sua vida de santificação. Os dois valores estão ligados. O justificado, ele caminha em direção a algo que nesse tempo não vai conseguir de forma perfeita, mas que tem que caminhar sobre ela e ser dentro dela agora melhor a cada dia, dentro da sua vida ética, espiritual e da sua vida moral. Que Deus abençoe a nossa vida. Se o fruto da justificação envolve a nossa relação com Deus e temos paz para com Ele, agora, meus irmãos, as Escrituras nos dizem que o que resulta disso é uma vida de santificação. Que Ele em Cristo continue a abençoar a cada um de nós. Amém. Puros e mais puro, eu desejo ser. Santos e mais santo, sempre em meu viver.
anseio do meu coração. Calmo, sim, mais calmo, sempre quero estar. Firme, sim, mais firme, eu desejo andar. Nunca se enfraqueça minha fé, Senhor, e que eu sempre alegre cante o teu louvor. Justo, sim, mais justo, quem me dera ser. Reto, sim, mais reto, em meu proceder. Cristo é meu modelo, sempre o seguirei. Tudo quanto almejo, nele encontrarei. Senhor, dê-nos tudo aquilo que é preciso para que, no exercício da fé, vivamos uma vida que te agrada mais e mais e sejamos mais assemelhados à pessoa do teu Filho Cristo Jesus. Nos abençoe, Senhor, nos dê da tua iluminação para isso. Tenhamos vontade e determinação e temos mudanças em nossas vidas para termos, Senhor, lares fortalecidos, abençoados pelo Senhor. Obrigado. Guarda, Senhor, ainda no restante desse dia. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça maravilhosa e única de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de nós, sobre os seus lares, sobre todos os seus familiares, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe, Deus fortaleça e renove a cada um, meus irmãos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Tiago 4:1. Desde o Éden é algo corriqueiro buscar alguém ou algo a que se possa atribuir a responsabilidade que é nossa. Adão, ao ser confrontado por Deus em virtude de sua desobediência, foi rápido em afirmar: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Quando chegou a vez de Eva prestar contas, ela não titubeou. A serpente me enganou e eu comi. É sempre a busca de um responsável externo. Tiago, de forma cirúrgica, deixa claro que o nosso maior adversário não é o chefe, o vizinho, o colega de trabalho, o irmão da igreja ou mesmo o nosso cônjuge. Nosso maior adversário não está localizado a quilômetros de distância. Antes, encontra-se dentro de nós. A nossa velha natureza luta diuturnamente para nos escravizar ao pecado e assim nos afastar de Deus. Podemos afirmar que em nosso interior existe uma guerra civil. Para que possamos vencer o adversário, precisamos conhecê-lo adequadamente para não cedermos às suas sutilezas e confiar inteiramente na graça de Deus. É verdade que muitas vezes experimentamos dificuldades em virtude da ação de pessoas que estão ao nosso redor. Contudo, mesmo sem tais pessoas, continuaremos enfrentando lutas. Precisamos diariamente suplicar a Deus a ação santificadora do seu Santo Espírito.